Investir em fundos ativos é provavelmente um dos maiores e mais frequentes erros que eu vejo sendo cometidos por investidores de diversos níveis, até mesmo os mais experientes. E nesse vídeo eu vou falar sobre 5 motivos que fazem com que esse erro se repita dia após dia e que milhões de pessoas deixem o seu dinheiro nesses ativos que servem muito mais para aumentar o lucro das instituições financeiras do que dos próprios investidores. Se você já me segue há algum tempo, você sabe que eu sou totalmente contra investimentos em fundos ativos de investimentos. Eu acredito que eles servem muito mais para transferir dinheiro do bolso dos investidores para o bolso das instituições financeiras, daqueles gestores, corretoras e assessores que vendem esses produtos. E se você quer entender um pouco mais sobre os motivos que fazem com que eu seja tão contra esses fundos ativos e sobre o porquê que a indústria financeira não quer que você saiba sobre determinadas informações, eu te convido a assistir esse vídeo aqui, onde eu trago essas informações e rebato todos os argumentos, na maioria das vezes utilizados por pessoas que lucram ao vender esses fundos ativos, para que você não caia mais nessas ciladas. Nesse vídeo eu falo sobre várias verdades que a indústria financeira não quer que você entenda sobre os fundos ativos e 5 motivos para você ficar longe deles. Então eu te convido, no final desse vídeo aqui, a clicar nesse próximo vídeo para assistir esses 5 motivos. Já sobre os 5 motivos que explicam por que as pessoas ainda insistem em colocar dinheiro nesses fundos, mesmo eles não sendo ideais para os investidores, aqui vamos a eles. Mas antes disso, se você é novo aqui no canal, muito prazer, meu nome é Daniel Staff, eu sou especialista em investimentos internacionais e finanças comportamentais e a minha missão aqui é trazer conteúdo de qualidade para que você tenha autonomia com o seu dinheiro e os seus investimentos. Dito isso, eu sempre me pergunto como que ainda existem pessoas que insistem em colocar o seu dinheiro nesses fundos ativos, mesmo eles sendo péssimas opções para o investidor. E o primeiro motivo que eu consigo pensar para essa atitude é o viés da ilusão de controle. Assim como as pessoas jogam mais na loteria, colocam mais dinheiro na loteria quando elas são autorizadas a escolher os seus próprios números, mesmo que escolhendo os próprios números não mude em absolutamente nada as chances da pessoa ganhar, as pessoas, os investidores, ao poder escolher o seu gestor, ao poder escolher, teoricamente, o melhor fundo de investimentos ativo, elas tendem a colocar mais dinheiro nessas estratégias. Então a possibilidade que a gente tem de influenciar as nossas escolhas, achando que a gente vai influenciar os nossos resultados também, fazem com que a gente coloque o nosso dinheiro em coisas que talvez não façam tanto sentido assim, como é o caso da loteria e o caso dos fundos ativos. Se a gente não fosse capaz de escolher os melhores fundos, se a gente tivesse que participar de um sorteio e entrar em fundos aleatoriamente, eu tenho certeza que muito menos investidores colocariam dinheiro nesses fundos. E o mais engraçado é que as pessoas que têm dinheiro em fundos ativos, ao escutar essa informação, elas falam: não, mas eu sou capaz de escolher os melhores fundos, então se eu precisasse participar de uma loteria e pegar fundos aleatórios, eu não confiaria tanto assim. Mas o histórico mostra que nenhuma pessoa é capaz de escolher os melhores fundos com consistência no longo prazo. E isso me leva para o segundo motivo que faz com que as pessoas invistam em fundos ativos, que é o viés do excesso da confiança. Vocês já viram aquelas pesquisas que perguntam para os motoristas se eles dirigem melhor do que a média ou não? Eu estava vendo agora uma pesquisa rápida que fizeram nos Estados Unidos na década passada e 88% dos motoristas diziam que eles dirigiam melhor do que a média, o que é impossível, matematicamente falando. E isso mostra que as pessoas, não somente na direção, mas também nos investimentos e em tantas outras áreas da vida, são muito mais confiantes em suas habilidades do que a realidade mostra. Então as pessoas acham que elas são capazes de coisas muito melhores do que a sua habilidade. E a média de habilidade dos investidores e dos motoristas acaba sendo muito inferior do que muita gente pensa. A habilidade de cada uma das pessoas acaba sendo inferior. O problema é que muitas vezes o investidor, ao lado do seu assessor financeiro, do seu gerente de banco, que na maioria das vezes tem conflitos para recomendar esses produtos, eles acham que eles são capazes não somente de escolher os melhores gestores, como de evitar os piores gestores, que eles são capazes de colocar o dinheiro somente nos melhores fundos. E pode até ser que 1 ou 2 ou 3 anos isso realmente aconteça, mas acontece muito mais por sorte do que por habilidade. E contar com a sorte em resultados de longo prazo não é algo que eu gostaria de recomendar para vocês. Então tenham ciência que talvez a habilidade de vocês e dos profissionais de investimentos que os assessoram não é tão alta assim, capaz de escolher os melhores fundos e evitar os piores fundos. O terceiro motivo que faz com que as pessoas ainda invistam em fundos ativos é a falta de conhecimento. Mesmo sendo péssimos investimentos,
mesmo perdendo dos seus índices, dos seus benchmarks, dos seus comparativos ano após ano, na sua grande, esmagadora maioria, ainda assim existem milhões de pessoas investindo em fundos ativos. E eu acredito que grande parte dessas milhões de pessoas não sabem desse histórico, desse péssimo histórico dos fundos ativos. Não sabem que em períodos mais longos, de pelo menos 10 ou 15 anos, menos de 10% dos fundos batem os seus benchmarks. E isso não sou eu que estou falando, isso é um estudo feito pela Spiva Scorecard. Eu vou deixar o link para esse estudo que mostra a performance dos fundos ativos em diversos países, incluindo Estados Unidos, Canadá, México, Brasil e vários países da Europa, na descrição desse vídeo para vocês verem como no longo prazo um percentual mínimo dos fundos batem os seus índices. O grande problema é que a maioria das pessoas, como eu já falei, não sabem disso e as pessoas elas não têm uma educação financeira suficiente para saber como investir. Então elas chegam na bolsa de valores, chegam nos investimentos, começam a investir o seu dinheiro e elas têm como se fosse um buraco negro dentro da cabeça delas, sem saber o que fazer, sem saber para onde ir. E os gestores, os assessores, as corretoras, a indústria financeira se aproveita dessa falta de conhecimento, se aproveita desse buraco negro que existe dentro da cabeça das pessoas e entra dentro dele e preenche ele com informações do tipo: eu tenho uma equipe de gestores profissionais, de pessoas com doutorado, com PhD em finanças, que vai cuidar bem do seu dinheiro, pessoas que são capazes de investir melhor o seu dinheiro. Aí eles falam: eu entendo, investidor, você não tem conhecimento, você não tem tempo, deixa com a gente faz um bom trabalho, a gente vai investir o seu dinheiro muito bem. E esse buraco negro é preenchido por essa informação. E a pessoa nem pensa em buscar o histórico desses fundos, nem pensa em ver se realmente faz sentido investir nesses fundos. Então a falta de conhecimento contribui para milhões e milhões de pessoas cegamente investirem nesses produtos. E geralmente uma resposta que eu tenho das pessoas que vendem e lucram em cima desses fundos ativos e ganham essas taxas altíssimas todos os anos é que as pessoas mostram: ah não, mas tem esse fundo aqui que performou muito bem, tem esse fundo aqui que bate o mercado há mais de 10 anos. E eles pegam num universo de dezenas de milhares de fundos alguma exceção, algum exemplo, algum fundo que estatisticamente não dá nem para saber se foi por habilidade ou por sorte que bateu o mercado, e usam isso como regra e falam: ah não, tá aqui ó, os meus clientes estão investindo nesse fundo que bateu o mercado nos últimos 10 anos. O problema é que bater o mercado nos últimos 10 anos não significa, não é garantia que ele continuará batendo o mercado nos próximos anos. Inclusive, os fundos que tiveram melhores performances geralmente têm mais dinheiro investido nele, porque essa performance passada convence os investidores e faz com que eles coloquem mais dinheiro. Isso dificulta que o fundo tenha boas performances, ele geralmente cobra mais caro e ele geralmente tem performances futuras ainda piores. Tanto que toda vez que você vai investir num fundo, tem lá um disclaimer, tem lá um aviso que performance passada não é garantia para a performance futura. Mas mesmo assim, a grande maioria dos investidores olham para a performance passada acreditando que ela vai garantir alguma coisa no futuro. Inclusive as pessoas que vendem os fundos mostram as performances passadas como se isso significasse alguma coisa. Já o quarto motivo que faz com que as pessoas ainda assim invistam nesses fundos, e antes de eu falar desse quarto motivo, já deixa o like aqui nesse vídeo, porque eu sei que você está aprendendo alguma coisa e para mostrar para o YouTube que tem conteúdo de qualidade aqui dentro. Esse quarto motivo são maiores lucros. E eu não estou falando maiores lucros para você, investidor, e sim para as corretoras, gestores e assessores que vendem esse fundo. A indústria financeira, ela tem diferentes produtos dentro dela. Ela tem ações individuais, ela tem fundos ativos, ela tem operações estruturadas, conhecidas no Brasil como COIs, ela tem diferentes tipos de renda fixa e de dívidas, ela tem investimentos alternativos, commodities, metais preciosos, ETFs que englobam todos esses ativos que eu mencionei. E dentre todos esses ativos que eu comentei aqui com vocês, alguns dão lucros maiores e outros dão lucros menores. Alguns deles não dão nenhum lucro para as instituições financeiras. E essas instituições, obviamente, não são instituições de caridade e elas estão buscando cada vez maiores lucros. Então é normal que elas incentivem as pessoas a colocarem dinheiro naqueles produtos que mais dão lucros para elas. E dentre esses produtos a gente tem os COIs, a gente tem ativos de renda fixa de crédito privado, por exemplo, e a gente tem os fundos ativos de investimentos. Esses fundos eles cobram uma taxa de administração anual do investidor e parte dessa taxa fica com o gestor, parte dessa taxa fica com a corretora e parte dessa taxa é passada aos assessores que vendem esses fundos. Já se você investe no ETF passivo que ganha de 90% dos fundos, você não paga essa taxa de
administração anual. A taxa é 0,03%, é uma taxa insignificante, apenas operacional para aquela gestora que está deixando o ETF acontecer, mas nenhum outro agente ganha dinheiro anualmente com esse investimento. Então é muito interessante ver essas pessoas e essas empresas que lucram com os fundos ativos, com seus argumentos do porquê esses fundos ativos são melhores. O engraçado é que eles não falam em nenhum momento que um dos argumentos para eles recomendarem esses fundos é que o lucro deles vai ser maior e não o lucro dos investidores. Então fiquem muito de olho no incentivo que as pessoas têm em te recomendar os investimentos. E existe uma frase muito boa do Upton Sinclair que diz o seguinte: é muito difícil fazer com que um homem entenda algo se o seu salário depende do não entendimento disso. Então é muito difícil fazer com que a indústria financeira entenda, ou pelo menos assuma, porque eu tenho certeza que eles já sabem disso, que esses fundos são tão ruins se o seu salário depende da venda deles. E para finalizar esse vídeo aqui, terminando com o nosso quinto motivo da lista do porquê as pessoas ainda insistem em investir nesses fundos ativos, é que elas pensam que investir é uma ciência exata. Morgan Housel diz em seu livro A Psicologia Financeira, que inclusive é um dos melhores livros sobre investimentos que existem, eu recomendo que todos vocês leiam ele o quanto antes. Ele fala que investir é muito mais um jogo mental do que um jogo lógico. É muito mais uma arte do que uma ciência exata. A gente tem setores da nossa vida, a gente tem matérias, a gente tem áreas da nossa vida que são ciências exatas, como a matemática, como a engenharia, por exemplo. Então, contratar especialistas para construir um prédio, com certeza vai te gerar melhores resultados do que se você contratasse alguém que nunca construiu um prédio e nunca estudou engenharia. São ciências exatas que, ao passar dos anos, com o acúmulo de experiência e de estudos, faz com que a pessoa tenha noções muito melhores, saiba gerir uma obra muito melhor e construir um prédio muito melhor do que alguém que seja leigo, que ainda esteja iniciando nos seus estudos. Já nos investimentos, muito do que determina o movimento dos mercados no curto prazo é a emoção dos investidores. A bolsa nada mais é do que o conjunto de milhões de investidores tomando decisões de compras e vendas. E essas decisões são, na maioria das vezes, motivadas por emoções. E um grande problema que existe em confiar em especialistas, em confiar em profissionais do mercado financeiro para escolher os melhores investimentos, é que nem esses profissionais, nem eu, nem você, somos capazes de prever a emoção das pessoas no curto prazo. Então não adianta você contratar um PhD de Harvard, você contratar os melhores banqueiros do melhor banco do mundo, porque eles não são capazes nem de prever, nem de controlar a emoção do mercado no curto prazo. E é justamente por isso que eles não são capazes de entregar com consistência, no longo prazo, performance acima da média. E a grande realidade é que ao contratar grandes profissionais, ao contratar uma equipe de especialistas, o que vai aumentar não é a sua performance, e sim os seus custos. E os custos sim são uma garantia de reduzir a sua performance ano após ano. Existem estudos que olham para diversos fatores que comprovam uma correlação positiva da performance dos fundos com alguma outra métrica. E eu estava vendo esses dias esse estudo que analisou 11 diferentes métricas, seja anos de experiência do gestor, seja a estratégia que ele usa, seja os múltiplos que ele usa na escolha dos seus investimentos, 11 diferentes variáveis de um fundo de investimentos. E a única que teve correlação positiva, ou seja, a única que explicou com mais confiança a performance sendo boa ou ruim de um fundo, foi os seus custos. Então, quanto menores são os custos, melhor tende a ser a sua performance de longo prazo. E os fundos ativos são os fundos com maiores custos da indústria. Então entenda que contratar os melhores especialistas e pagar caro por isso só vai garantir uma coisa, que a sua performance seja pior no longo prazo. E uma reação muito comum que eu vejo dentre os investidores, principalmente os investidores iniciantes que estão entrando nesse mundo e que buscam fundos ativos, quando eu trago essas verdades sobre os fundos ativos, eles falam: tá, mas o que eu faço então? Eu não tenho conhecimento, eu não tenho tempo para acompanhar o mercado. Como que eu invisto da melhor maneira? E para nossa sorte existem o que são conhecidos como os fundos passivos, que são extremamente baratos e que seguem os seus índices. Aqueles que ganham de 90% dos gestores profissionais por um custo extremamente baixo. E a melhor forma do investidor iniciante, experiente, avançado, investir no mercado financeiro
é através desses fundos e através dos ETFs, os Exchange Traded Funds. Se você ainda não sabe o que são os ETFs, vou deixar um vídeo aqui explicando as 6 principais vantagens desses ativos e por que você tem que ter ele na carteira. E eles cumprem um papel sensacional, porque eles evitam a necessidade de você contratar esses especialistas, de você pagar caro por isso e de você piorar a sua performance no longo prazo. E outra pergunta que eu sempre recebo quando eu recomendo os ETFs, depois de falar as verdades sobre os fundos ativos, é por que então, Daniel, que as pessoas não falam mais dos ETFs? Por que eles não são mais divulgados e por que não incentivam mais os investidores a comprarem ETFs? E a resposta é o conflito de interesse da indústria, porque os ETFs são, dentre todos aqueles ativos que eu mencionei antes no vídeo, os ativos que menos dão lucro para a indústria financeira, ou um dos que menos dá lucro. Então é muito normal que a gente não veja tantas recomendações e que a gente veja a indústria falando muito mal dos ETFs, afinal eles são os que menos geram lucro para essas pessoas fazendo essas recomendações. Então sempre tentem entender qual que é o motivo das pessoas darem essas recomendações, busquem conhecimento, busquem perceber quais são os melhores investimentos através de dados históricos, através de estatísticas e através de coisas óbvias, como maiores custos, menores retornos. Afinal, parte do seu dinheiro todos os anos fica no bolso daqueles que te vendem esses fundos ativos. E antes de encerrar, eu vou deixar aqui os 2 vídeos que eu mencionei um pouco antes. Primeiro, aquele que eu falo sobre os 5 motivos para você ficar longe dos fundos ativos, se bem que eu acho que você já entendeu vários deles. E segundo, aquele que eu falo sobre as principais vantagens de se investir em ETFs, em fundos passivos. Vou deixar ele aqui e aqui. E se você tem qualquer comentário ou qualquer observação sobre o que foi dito no vídeo de hoje, inclusive qualquer crítica também, eu convido você a comentar aqui embaixo que eu vou te responder e a gente se vê no próximo vídeo.